Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980. Dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública, e dá outras providências. Parte 1, artigos 1º ao 16. O Presidente da República. Faço saber que o Congresso Nacional decreta, e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. A execução judicial para cobrança da dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e respectivas autarquias, será regida por esta lei, e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Artigo 2º. Constitui dívida ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária, ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Parágrafo 1º. Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades, de que trata o artigo 1º, será considerado dívida ativa da Fazenda Pública. Parágrafo 2º. A dívida ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato. Parágrafo 3º. A inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente, para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de fim daquele prazo. Parágrafo 4º. A dívida ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. Parágrafo 5º. O termo de inscrição de dívida ativa deverá conter: inciso 1, o nome do devedor, dos corresponsáveis, e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros. Inciso 2, o valor originário da dívida, bem como o termo inicial, e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato. Inciso 3. A origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida. Inciso 4. A indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo. Inciso 5. A data e o número da inscrição, no registro de dívida ativa. E, inciso 6, o número do processo administrativo, ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. Parágrafo 6º. A certidão de dívida ativa conterá os mesmos elementos do termo de inscrição, e será autenticada pela autoridade competente. Parágrafo 7º. O termo de inscrição e a certidão de dívida ativa poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou eletrônico. Parágrafo 8º. Até a decisão de primeira instância, a certidão de dívida ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos. Parágrafo 9º. O prazo para a cobrança das contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960. Artigo 3º. A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez. Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado, ou de terceiro, a quem aprovete. Artigo 4º. A execução fiscal poderá ser promovida contra: inciso 1, o devedor; inciso 2, o fiador; inciso 3, o espólio; inciso 4, a massa; inciso 5, o responsável, nos termos da lei, por dívidas, tributárias ou não, de pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito privado, e, inciso 6, os sucessores a qualquer título. Parágrafo 1º. Ressalvado o disposto no artigo 31, o síndico, o comissário, o liquidante, o inventariante e o administrador, nos casos de falência, concordata, liquidação, inventário, insolvência ou concurso de credores, se, antes de garantidos os créditos da Fazenda Pública, alienarem ou derem em garantia quaisquer dos bens administrados, respondem, solidariamente, pelo valor desses bens.
Parágrafo 2º. A dívida ativa da fazenda pública, de qualquer natureza, aplicam-se as normas relativas à responsabilidade prevista na legislação tributária, civil e comercial. Parágrafo 3º. Os responsáveis, inclusive as pessoas indicadas no parágrafo 1º deste artigo, poderão nomear bens livres e desembaraçados do devedor, tantos quantos bastem para pagar a dívida. Os bens dos responsáveis ficarão, porém, sujeitos à execução, se os do devedor forem insuficientes à satisfação da dívida. Parágrafo 4º. Aplica-se à dívida ativa da fazenda pública de natureza não tributária, o disposto nos artigos 186 e 188 a 192 do Código Tributário Nacional. Artigo 5º. A competência para processar e julgar a execução da dívida ativa da fazenda pública exclui a de qualquer outro juízo, inclusive o da falência, da concordata, da liquidação, da insolvência ou do inventário. Artigo 6º. A petição inicial indicará apenas: inciso 1, o juiz a quem é dirigida; inciso 2, o pedido; e inciso 3, o requerimento para citação. Parágrafo 1º. A petição inicial será instruída com a certidão da dívida ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita. Parágrafo 2º. A petição inicial e a certidão de dívida ativa poderão constituir um único documento, preparado inclusive por processo eletrônico. Parágrafo 3º. A produção de provas pela fazenda pública independe de requerimento na petição inicial. Parágrafo 4º. O valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais. Artigo 7º. O despacho do juiz, que deferir a inicial importa em ordem para: inciso 1, citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8º. Inciso 2, penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de depósito, fiança ou seguro-garantia. Inciso 3, arresto, se o executado não tiver domicílio, ou dele se ocultar. Inciso 4, registro da penhora, ou do arresto, independentemente do pagamento de custas ou outras despesas, observado o disposto no artigo 14, e, inciso 5, avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Artigo 8º. O executado será citado para, no prazo de 5 dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na certidão de dívida ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas. Inciso 1. A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a fazenda pública não a requerer por outra forma. Inciso 2. A citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 dias após a entrega da carta à agência postal. Inciso 3. Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça, ou por edital. Inciso 4. O edital de citação será fixado na sede do juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no registro da dívida ativa, o prazo e o endereço da sede do juízo. Parágrafo 1º. O executado ausente do país será citado por edital, com prazo de 60 dias. Parágrafo 2º. O despacho do juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição. Artigo 9º. Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na certidão de dívida ativa, o executado poderá: inciso 1. Efetuar depósito em dinheiro, à ordem do juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária. Inciso 2. Oferecer fiança bancária ou seguro-garantia. Inciso 3. Nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11, ou, inciso 3. Indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela fazenda pública. Parágrafo 1º. O executado só poderá indicar, e o terceiro oferecer bem imóvel à penhora com o consentimento expresso do respectivo cônjuge. Parágrafo 2º. Juntar-se-á aos autos a prova do depósito, da fiança bancária,
do seguro garantia ou da penhora dos bens do executado ou de terceiros. Parágrafo 3º. A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora. Parágrafo 4º. Somente o depósito em dinheiro, na forma do artigo 32, faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora. Parágrafo 5º. A fiança bancária prevista no inciso 2 obedecerá às condições pré-estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. Parágrafo 6º. O executado poderá pagar parcela da dívida, que julgar incontroversa, e garantir a execução do saldo devedor. Artigo 10. Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução, de que trata o artigo 9º, a penhora poderá recair em qualquer bem do executado, exceto os que a lei declare absolutamente impenhoráveis. Artigo 11. A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem. Inciso 1. Dinheiro. Inciso 2. Título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa. Inciso 3. Pedras e metais preciosos. Inciso 4. Imóveis. Inciso 5. Navios e aeronaves. Inciso 6. Veículos. Inciso 7. Móveis ou semoventes. E. Inciso 8. Direitos e ações. Parágrafo 1º. Excepcionalmente, a penhora poderá recair sobre estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, bem como em plantações ou edifícios em construção. Parágrafo 2º. A penhora efetuada em dinheiro será convertida no depósito, de que trata o inciso 1 do artigo 9º. Parágrafo 3º. O juiz ordenará a remoção do bem penhorado para depósito judicial, particular ou da fazenda pública exequente, sempre que esta o requerer, em qualquer fase do processo. Artigo 12. Na execução fiscal, far-se-á a intimação da penhora ao executado, mediante publicação, no órgão oficial, do ato de juntada do termo, ou do auto de penhora. Parágrafo 1º. Nas comarcas do interior dos estados, a intimação poderá ser feita pela remessa de cópia do termo, ou do auto de penhora, pelo correio, na forma estabelecida no artigo 8º, incisos 1 e 2, para a citação. Parágrafo 2º. Se a penhora recair sobre imóvel, far-se-á a intimação ao cônjuge, observadas as normas previstas para a citação. Parágrafo 3º. Far-se-á a intimação da penhora pessoalmente ao executado, se, na citação feita pelo correio, o aviso de recepção não contiver a assinatura do próprio executado, ou de seu representante legal. Artigo 13. O termo ou auto de penhora conterá também a avaliação dos bens penhorados, efetuada por quem o lavrar. Parágrafo 1º. Impugnada a avaliação, pelo executado, ou pela fazenda pública, antes de publicado o edital de leilão, o juiz, ouvida outra parte, nomeará avaliador oficial para proceder à nova avaliação dos bens penhorados. Parágrafo 2º. Se não houver, na comarca, avaliador oficial ou este não puder apresentar o laudo de avaliação no prazo de 15 dias, será nomeada pessoa ou entidade habilitada a critério do juiz. Parágrafo 3º. Apresentado o laudo, o juiz decidirá de plano sobre a avaliação. Artigo 14. O oficial de justiça entregará contra-fé e cópia do termo, ou do auto de penhora, ou arresto, com a ordem de registro, de que trata o artigo 7º, inciso 4. Inciso 1. No ofício próprio, se o bem for imóvel, ou a ele equiparado. Inciso 2. Na repartição competente para emissão de certificado de registro, se for veículo. Inciso 3. Na junta comercial, na bolsa de valores, e na sociedade comercial, se forem ações, debênture, parte beneficiária, cota ou qualquer outro título, crédito ou direito societário nominativo. Artigo 15. Em qualquer fase do processo, será deferida pelo juiz. Inciso 1. Ao executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, e, inciso 2, a fazenda pública, a substituição dos bens penhorados por outros, independentemente da ordem enumerada no artigo 11, bem como reforço da penhora insuficiente. Artigo 16. O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 dias, contados. Inciso 1, do depósito.
Inciso 2, da juntada da prova da fiança bancária, ou do seguro-garantia. Inciso 3, da intimação da penhora. Parágrafo 1º. Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução. Parágrafo 2º. No prazo dos embargos, o executado deverá alegar toda a matéria útil à defesa, requerer provas e juntar aos autos, os documentos e rol de testemunhas, até 3, ou, a critério do juiz, até o dobro desse limite. Parágrafo 3º. Não será admitida reconvenção, nem compensação, e as exceções, salvas de suspeição, incompetência e impedimentos, serão arguidas como matéria preliminar, e serão processadas e julgadas com os embargos.